Eu tenho certeza que você já se perguntou se ansiedade tem cura ou se você vai precisar conviver com isso para o resto da sua vida. Essa é uma das perguntas que eu mais escuto aqui no meu consultório e fora dele, nas redes sociais. E também são as mais dolorosas porque eu ouço as pessoas dizendo que elas estão cansadas de lutar contra a sua própria mente. Infelizmente, elas não sabem a verdade. A verdade é que a ansiedade ela não é um inimigo que aparece do nada. Ela é um sinal. É como se fosse uma mensagem do seu corpo dizendo: tem algo aí dentro que precisa ser olhado, curado e transformado. Mas sabe o que a maioria das pessoas fazem? Elas tentam calar o sinal. Por falta de conhecimento, ao invés de ouvir o que está acontecendo, descobrir as raízes emocionais e a causa por trás disso, elas infelizmente não fazem. E a ansiedade é, na verdade, um sistema natural de proteção. Ela existe, na verdade, até para te manter vivo, atento, preparado, preparada. Mas quando você vive preso no modo de alerta, calma que eu vou te explicar aqui no quadro. O seu corpo começa a reagir como se estivesse sempre em perigo, mesmo quando não existe perigo real. E o que alimenta isso? Infelizmente, são ciclos de pensamentos repetitivos, preocupações com o futuro, sentimento de culpa por coisas do passado, falta de presença no agora, traumas, raízes emocionais. A mente ansiosa, ela vive tentando controlar tudo, mas no fundo o que ela sente é falta de segurança. E é. E a cura começa exatamente aí, nesse ponto. Não em controlar o que você sente, mas em aprender a acolher o que você sente. Muita gente, ela acredita que a ansiedade, na verdade, é uma sentença final, mas eu estou aqui para provar que não é. A ansiedade ela é um convite para transformação. Não, você não nasceu para conviver com isso para sempre, mas também não existe uma pílula mágica. A cura realmente, ela acontece quando você começa a se reconectar com você mesmo. Quando você aprende a descobrir suas raízes emocionais, as causas por trás dessas raízes, quando você aprende a respirar corretamente, quando você aprende a saber silenciar a tua mente, quando você entende que o seu valor não depende de produtividade, de coisas externas, mas aqui dentro. E quando você para de lutar contra as suas emoções e começa a escutá-las, a entendê-las. A ansiedade é o corpo pedindo pausa. É a mente pedindo espaço. Ou seja, é a tua alma pedindo uma reconexão. Você não é a ansiedade. Você não está ansioso ou ansiosa. E isso faz total diferença. Então a cura, ela vem quando você entende que o que você sente não define quem você é. Está acontecendo algo para fazer você se sentir assim. Ou seja, você é muito maior do que os seus pensamentos. A mente ansiosa, ela pode tentar te enganar dizendo que você está preso, mas na verdade é que você só está preso de uma forma de pensar, preso em prisões emocionais. E o pensamento pode ser reprogramado. Já atendi centenas de pessoas que foram libertas, que transformaram para uma vida extraordinária, com novos hábitos, novas escolhas, novas crenças e principalmente com consciência e reprogramação. Então sim, a ansiedade ela tem cura, mas a cura ela não está em eliminar sintomas e é por isso que eu vou desenhar para você. Ela está em transformar a raiz. Ou seja, a cura começa quando você decide não ser refém da tua mente, mas aluno de um processo. É o aprendizado. Cada respiração é um lembrete, você não está sozinho, você não está doente. Você está apenas sendo chamado a um novo nível de consciência. Eu costumo dizer que pessoas que têm ansiedade, na verdade, elas têm um propósito muito maior. E que quando você começa a entender isso, a ansiedade deixa de ser uma prisão e se torna uma porta, um portal para a cura, transformação, para viver uma vida abundante e extraordinária. A ansiedade, ela não é simplesmente um sinal ou uma sentença. A ansiedade é justamente isso que eu quero mostrar para você. Vamos imaginar. Vamos imaginar que está aqui o teu corpo. Simplesmente. E você tem uma mente ali dentro.
eu gosto muito de trabalhar a ciência e a espiritualidade. E se você compreender isso, vira todo o jogo da sua vida. Você para e começa a acreditar nas verdades em vez das mentiras contadas para você. Infelizmente, pode ser que você tenha ouvido que você está com desequilíbrio de hormônio, que você está passando por alguns problemas, que você precisa organizar isso, ou que você tem TAG, TOC, TIGO, TUG, que você tem todas essas coisas, mas na verdade você não tem. Na verdade, quando eles colocam um T na frente, é para te assustar. Na verdade, a ansiedade realmente ela é um nome dado a um conjunto de sintomas. Perceba, tem pessoas que o coração somente acelera. Tem outras pessoas que têm os pensamentos muito repetitivos. Tem pessoas que são pensamentos obsessivos, outros são sudorese, outros são dores de cabeça. Eu já atendi pessoas somente com dor de estômago e começou a entrar em depressão. Eu já atendi pessoas com dor nos rins e estava entrando em colapso de ansiedade. Ou seja, no final das contas, você precisa entender como você funciona, mente e corpo. E é isso que ninguém nunca vai te ensinar, mas eu estou aqui para isso. Você precisa entender que a tua mente, ou seja, a própria Bíblia, por isso que eu chamo ciência e espiritualidade, a Bíblia fala que o nome alma em grego significa mente. Então, quando eu dizer alma ou mente, você já sabe o que é, você já está aprendendo algo novo. A nossa mente, ela tem duas principais divisões. Primeiro é uma mente consciente, que é essa que nós estamos falando aqui, por isso que um dos pilares do meu método para a cura é a consciência. Ou seja, saber como eu funciono é o conhecimento, o primeiro pilar. O segundo é a consciência, é entender esse processo. E o segundo é a mente subconsciente, aonde está guardada todas as tuas memórias de longo prazo. Ou seja, tudo que você tem dentro de você, toda a tua história, ela está armazenado e um dia, como é que ela foi armazenada? Através de experiências que foram positivas ou negativas. E toda experiência que é positiva é lindo e maravilhoso, mas quando a experiência ela é negativa, ela causa em você, tanto positiva quanto negativa, causa emoções e sentimentos. Só que quando é negativa, também causa emoções e sentimentos. E olha que incrível. Tanto positiva quanto negativas causam emoções e sentimentos que se transformam no nosso corpo substâncias químicas. Então, quando são positivas, causando euforia, alegria, você produz serotonina, que é o hormônio da alegria. Quando você se sente amado, uma experiência que causa um amor, um sentimento de amor, você produz emoções e sentimentos de amor e essas emoções e sentimentos se transformam em substâncias químicas chamadas ocitocina. Quando você faz atividades físicas, ou você arruma o quarto, ou você resolve um problema, você senta com alguém e aprende a partilhar, a se comunicar melhor com o teu marido, com a tua esposa, você simplesmente produz um hormônio chamado dopamina, que é o hormônio do prazer. Quando você sai satisfeito de algo que você fez. Não precisa somente falar, eu vou fazer academia. Não, a academia produz também endorfina, mas estou falando de um hormônio que causa prazer. E o que causa prazer? Quando você faz algo e você consegue finalizar, você se sente uma leve vitória. Já é dopamina. Dopamina. E também tem um outro hormônio que nós produzimos com experiências positivas, que ele é chamado de GABA, o hormônio da calma, o hormônio da paz. Ou seja, paz, felicidade, amor e prazer. Tem outros também, mas eu não vou entrar em tantos detalhes. Só que, ao mesmo tempo de produzir experiências que causaram memória positivas, nós também produzimos negativas. Só que para algumas pessoas, algumas experiências negativas causaram um forte impacto emocional, causando sentimentos negativos, que também causaram substâncias químicas. Porém, quando é negativa, a substância que é produzida chama-se hormônio do estresse. Então aqui está a primeira aula.
hormônio do estresse não é emoção e sentimento. É um conjunto de hormônios causado por emoções e sentimentos negativos. Ou seja, se você anda triste, você está produzindo hormônios do estresse. Se você anda magoado, magoada, ressentido, angustiado, frustrado, você está produzindo hormônios do estresse. O que são os hormônios do estresse, Marco? Adrenalina, cortisol e noradrenalina. Ou seja, primeiro eu expliquei para você, eu falei, agora eu estou explicando no teu corpo como isso funciona. E ninguém nunca vai te explicar. Quando você simplesmente não resolve aquelas fortes impactos emocionais negativos, a tua mente de longo prazo, ela vai criando um registro e, infelizmente, ela vai repetindo. Porque você acordou, exemplo, eu briguei, eu tive uma briga feia lá no passado e aquilo causou um trauma. Ou eu perdi alguém e aquilo causou um trauma emocional. E no outro dia eu acordei triste, no outro dia eu acordei triste, no outro dia eu acordei triste, eu não aceitava a perda, eu não aceitava, ou eu fui abusado fisicamente, ou eu tive abuso verbal ou psicológico, qualquer coisa, ou infelizmente, olha só, meus pais foram um amor comigo e eu fui, na verdade, muito mimado. E quando ninguém faz aquilo que eu quero, eu me sinto frustrado. Esse tipo de sentimento é negativo e produz sempre o hormônio do estresse, adrenalina, cortisol e noradrenalina. Marco, o que isso acontece? Todas as vezes que você começa a repetir coisas negativas dentro de você, você aciona a produção desses hormônios que entram no seu corpo, como esses outros 4 que eu dei exemplo. Porém, toda vez que o teu corpo ele libera uma quantidade grande de adrenalina, cortisol e noradrenalina, o que acontece? Acontece que esses outros 4 e outros hormônios mais, eles param de produzir. Eu estou explicando a grosso modo para ficar simples para você. Mas olha só para você um exemplo. Serotonina é produzido no intestino. 90% da serotonina produz no intestino. Quando você manda hormônios do estresse para o corpo, ele para de produzir serotonina. Ou seja, não é que você está infeliz com o negócio, você não está alegre com o negócio. É que por você ter parado de produzir serotonina, você parou de perder, você perdeu o brilho às coisas. Por isso que muitas pessoas falam que pessoas depressivas enxergam o mundo preto e branco. Lógico, ela não está produzindo serotonina. Mas, Marco, como é que eu produzo serotonina? Experiências positivas. Mas calma, deixa eu te explicar. O problema é que quando começa a causar traumas aqui nessa mente subconsciente, aquilo vai ficando marcado, e é como se você estivesse adubando e aguando todos os dias, e o teu corpo começa a viciar nos hormônios do estresse, diminuindo ainda mais a produção de GABA, produção de dopamina, ocitocina e serotonina, ou seja, esses hormônios que causam a felicidade, a alegria. E olha que incrível. Quando isso acontece, os seus hormônios desregulam. E aí você vai num médico, lógico que ele vai falar que você está com o hormônio desregulado, mas pensa comigo. Se você tomar um remédio, você acha que você vai regular isso aqui? Não, a regulagem ela é natural. Só que ela só é natural através da autocura, da cura interior. Ou seja, você precisa aprender a ressignificar o seu passado. Você precisa colocar o seu passado em ordem, primeiro ponto. Ou seja, como é que eu faço isso? Conhecimento. Não tem possibilidade de você simplesmente falar assim, não, legal, entendi o jogo. Não. Você precisa tomar consciência agora de que tudo que você fez até hoje só não funcionou porque você não sabe como você funciona. Você é uma máquina incrível criada por Deus e ponto. Tem muitas pessoas que falam assim, Marco, calma aí, você está me explicando quimicamente que quando a gente tá, porque tem aluno meu que ele é assim, né? Quando ele vai aprendendo, ele faz questionamentos incríveis. Exemplo, Marco, você está me ensinando na ciência e na espiritualidade. Sim, Gálatas 5:22. Paulo fala que os frutos do Espírito são felicidade, alegria, amor, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, autodomínio. Só que vem cá, eu sempre falo para ele, tá bom, beleza, eu tô te mostrando cientificamente como produz. Quem te criou? Acabou a conversa, não tem choro. Ou você acha que você veio do além? Algum criador te criou para funcionar desse jeito, então tudo é Deus.
Olha, você só de criar uma experiência nova e curar o seu passado, você organiza automaticamente sem fazer esforço nenhum. Ou seja, a cura é simples. Só que eu convido você a tomar essa consciência de que tudo que você fez até hoje está errado. É por isso que, será que a ansiedade tem cura ou não tem? Quer mais prova que isso? Sim, ela tem cura. Mas os 3 passos para a cura é conhecimento, consciência e ação. Sem esses 3 pilares, você continuará preso e presa, infelizmente, para o resto da sua vida. E não tem, conheço pessoas que já vieram no meu consultório, atendi quase milhares de pessoas, centenas, já nem perdi a conta, mas pessoas que chegam aqui e falam assim, Marco, olha só, eu tive, exemplo, depressão pós-parto, que na verdade não foi depressão pós-parto, mas eu estou dando exemplo, né? Teve crises antes de uma gravidez, durante a gravidez, depois da gravidez, e deu umas crises. Ah, é depressão pós-parto. Mas calma aí, depressão pós-parto? O que é isso? Eu explico no meu método. O porquê que aconteceu isso? Porque daí nós temos que descobrir as causas raízes, porque olha só, o que é o ressignificar? É você conseguir resolver esses traumas do passado para a tua mente estar em paz. Quando ela está em paz, ela para de produzir os hormônios do estresse, ela volta a produzir os hormônios corretos da tua vida. E é por isso que é muito simples você poder ser liberto disso. Só que, infelizmente, quando ninguém te ensina isso, você continua preso. Olha só, se inscreva nesse canal agora. Todos os dias tem vídeos novos para poder te ajudar. Aperte o sininho para você receber a notificação que todos os dias o meu objetivo é te ajudar a, primeiro, você sair de toda essa mentira. Segundo, você toma consciência de que sim, existe a solução. E terceiro, você simplesmente voltar a viver uma vida extraordinária. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Outras pessoas precisam descobrir a verdade. Deixe o seu like e comentários. Coloque exatamente tudo aquilo, comece a entender exatamente como o teu corpo e a tua mente funciona para que você nunca mais dependa de nada e nem de ninguém. No meu método, todas as pessoas que passaram, no final das contas, há pessoas há mais de 5 anos, elas falam assim para mim, Marco, nunca mais eu tive crise. Ou seja, o que eu ensino é você aprender a nunca mais depender de nada e nem de ninguém, focados na área das crises emocionais, que são chamados com tantos nomes hoje, com um monte de T. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe seus comentários, deixe o like e compartilha com mais pessoas. Muito mais pessoas precisam descobrir a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.